Lembra do Bento da aula 1? Ah, você não assistiu? Bom, recomendo que você assista assim que possível. Bento era um frustrado na programação, gastou muita grana em um curso de programação e não aprendeu absolutamente nada. Virou frentista em um posto de gasolina e aos poucos voltou a ganhar o gosto pela programação. Na aula 1, junto com o Bento, você aprendeu o algoritmo de pesquisa binária e ordenação por seleção em Python. E na sua carreira e nas próximas aulas, esses conhecimentos, sem dúvidas, serão extremamente úteis. E em breve a gente vai voltar a ver todos eles. Bento continua estudando programação, porém ele percebeu que além de gostar de escrever algoritmos que otimizem o seu dia a dia, tornando a sua vida ainda mais fácil, ele gosta, e não só gosta, mas também precisa ganhar dinheiro. E apesar de ter o seu trabalho formal como frentista, ele também tem aquela dívida no cartão de crédito, que acumulou devido ao curso de programação que prometia vaga no final e que na verdade foi apenas uma dívida. Porém, em um certo domingo, como de costume, o tio Zé Roberto foi almoçar na casa do Bento, e aí veio a tradicional pergunta: "E aí, meu galo, o que anda fazendo da vida?" "Então, tio, tô estudando programação." "Caramba, que bacana." Então, o tio tava vendo alguns vídeos no TikTok e viu que dá pra ganhar dinheiro na tal da internet vendendo curso. Não tá afim de ajudar o tio a vender um curso? O tio grava as aulas e você vende. Te dou uma comissão de 50%. Mas curso do que, tio? O EPA, não sabe não? O tio sabe tudo de criptomoeda. Dá pra ficar rico com isso aí. Bento já caiu um golpe e aprendeu a não ser trouxa. Mas como o Bento sempre foi curioso, ele resolveu pesquisar um pouco mais. E foi aí então que Bento descobriu que realmente não seria uma boa ajudar o seu tio, mas que existe sim oportunidades interessantes no mercado digital. Descobriu que poderia usar os seus conhecimentos que já tinha aprendido na programação, mas que precisaria aprender um pouco de HTML, CSS e JavaScript para assim conseguir construir sites, porque essas são as tecnologias básicas para desenvolver qualquer aplicação na web. Bento também descobriu que seria interessante aprender um pouco mais sobre vendas, porque mesmo que ele não fosse ajudar o seu tio a vender o curso, ele poderia usar esses conhecimentos para vender os seus serviços como programador. Mas para isso, ele precisaria aprender as estratégias de negócios digitais, como funis de vendas, por exemplo. Afinal, toda empresa precisa de uma área de estratégia. Se não há propaganda e uma história bem contada por trás de um produto, ninguém compra. Coca-Cola sem a marca seria apenas um refrigerante e eu digo, seria o pior de todos. E cada vez que Bento se aprofunda ainda mais nos seus estudos da área de tecnologia, ele descobre que esse é um mercado de infinitas possibilidades. E claro, você provavelmente pode estar pensando, quem sabe um pouco de tudo, não sabe nada. Bento está se perdendo em muitas frentes de conhecimento. Eu concordo e discordo. Eu não acho que é necessário você ser especialista para ser competente em algo, principalmente se você está começando. Aprender novas habilidades pode fazer com que você desenvolva uma capacidade única de criar coisas jamais vistas. E melhor, você será capaz de resolver problemas de formas que as outras pessoas jamais resolveriam. Mas preste atenção, você não irá conseguir ser especialista em tudo que fizer. Mas eu não tenho dúvida que terá uma habilidade única de conectar pontos entre essas habilidades. Na primeira aula nós usamos um editor na web, não sendo necessário instalar nada no computador. Bastava um navegador e a gente já estava pronto para programar. A gente poderia seguir nessa linha, nessa aula, mas sem dúvida seria um pouco limitado os recursos que teríamos disponíveis. Chegou a hora da gente conhecer o nosso primeiro editor de código. Por muito tempo utilizamos editores extremamente pesados, conhecidos como IDEs. As IDEs mais conhecidas sem dúvida são Android Studio e o IntelliJ da JetBrains. Visando resolver esse tipo de problema, surgiram ferramentas mais leves como o Visual Studio Code. Ele é um editor de código inicialmente simples, mas que pode ficar bem poderoso graças ao seu arsenal de extensões que podem ser criadas e mantidas pela própria comunidade. O Visual Studio Code é um software livre e de código aberto, mesmo estando sob a licença da Microsoft. Então vamos inicialmente baixar o VS Code. Ele tem suporte para as mais variadas linguagens de programação e sistemas operacionais. Depois que você baixou na sua máquina, abra o VS Code e vamos aqui tentar entender um pouco mais dos menus do lado esquerdo. O primeiro é onde a gente vai ver a listagem de arquivos do projeto. O segundo é uma busca, que vai realizar a busca em todo o projeto. O terceiro é um recurso que a gente vai utilizar mais pra frente, quando estiver falando de Git e GitHub. O quarto, também não vamos nos atentar agora, é uma ferramenta de depuração de código para testar o código e facilitar toda a busca por bug. E o último ícone é onde ficam as extensões. E do que adianta um editor de código sem ter onde aplicar? E eu também acabei de falar de HTML e CSS, mas você conhece essas duas tecnologias? HTML é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na web. Os documentos HTML podem ser interpretados pelos navegadores. Tim Berners-Lee criou o HTML. Na época, não era uma especificação, mas sim uma coleção de ferramentas para resolver as comunicações e disseminação de suas pesquisas entre ele e o seu grupo de colegas. As primeiras versões foram definidas com regras flexíveis, o que ajudou na sua popularidade. Com o tempo, a popularidade do HTML tornou
tornou a sintaxe mais rígida, porém, por questões de retrocompatibilidade, até hoje as versões mais rudimentares ainda funcionam em muitos casos. A popularização da linguagem iniciou na sua versão 2.0, ainda com os conceitos de Berners-Lee. Mais tarde, em 99, a versão 4.1 foi lançada pela W3C e até hoje é a versão mais usada. Como funciona o HTML? A estrutura da linguagem é simples, até mesmo para alguém que nunca teve contato com qualquer tipo de linguagem de programação. O HTML é essencialmente um arquivo de texto que contém a informação, seja ela no contexto de textos ou links para imagens ou qualquer outro tipo de conteúdo. São os navegadores que se encarregam de processar e renderizar esse arquivo de texto, transformando no que é visto no navegador pelos usuários. A mágica acontece porque o HTML diz ao navegador o que ele deve fazer com cada porção de texto contido nesse arquivo. Um termo muito importante durante esse processo são as tags. Uma tag típica tem começo e fim, ou seja, abertura e fechamento. A construção de um parágrafo para os navegadores é representada por duas tags P. A primeira tag P apresenta o início do parágrafo e a segunda o seu fim. Outra tag simples, amplamente usada, é a tag A, usada para representar links. No caso das tags de link, geralmente os navegadores vão colocar um sublinhado e pintar de azul. É uma definição padrão e que vamos poder customizar com a ajuda do CSS. O CSS foi proposto pela primeira vez em outubro de 94 por Haakon Lee, que queria facilitar a programação de sites. O CSS, assim como o HTML, não é uma linguagem. Em 1995, o CSS1 foi lançado pela W3C. A linguagem de estilos ganhou muito destaque entre 97 e 99. Nesse período ficou conhecido por grande parte dos programadores. O CSS é uma linguagem que determina a aparência do layout e das páginas da web. A estrutura de sintaxe é bem simples. Tem um seletor e um bloco de declaração. Você seleciona um elemento e depois declara o que deseja fazer com ele. É bastante simples, certo? Como exemplo, vamos customizar a tag HTML P que declaramos anteriormente, onde todos os elementos P serão estilizados e coloridos de azul e negrito. Assim como também podemos remover o sublinhado e a cor azul da tag que criamos anteriormente. Agora que eu te apresentei o HTML e o CSS, a sua cabeça deve estar realmente fritando com tanta informação. Afinal, a gente já viu um editor de código, já viu trechos de código HTML, CSS e sem falar na história das três tecnologias. Você acabou de sair na frente de muita gente, mas fica calmo que na sequência a gente vai olhar mais sobre cada uma dessas tecnologias de uma forma menos acelerada e com mais calma. E sem dúvidas, vai ficar muito mais claro na sua cabeça tudo isso. Então, fica até o final dessa aula. O nosso primeiro passo é criar um arquivo index.html. Por definição, os navegadores já vão buscar por um arquivo como esse na raiz do nosso projeto. No início do documento, a gente vai definir o doctype. Ele define qual a versão do HTML que está sendo usada. Isso é extremamente importante. Cada versão tem as suas regras e seus recursos. Declarando dessa forma simplificada, já estamos dizendo que a versão atual é a 5. E você conhece o DOM? Document Object Model. Esse é basicamente a árvore de tags do nosso documento HTML. O HTML é a nossa tag principal. Ela engloba todas as outras tags do nosso documento. O head, a cabeça, é aonde fica os metadados do nosso documento. E declarando o título dentro da cabeça, apesar de não ter nada visualmente, já temos o nome da nossa página. É só abrir o index.html no navegador e a gente já vai ver o título da nossa página. Aproveitando também que a gente abriu o navegador, bora conhecer a ferramenta do desenvolvedor, o DevTools. Essa ferramenta do Google Chrome e de outros navegadores a gente vai utilizar muito no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está trabalhando com front-end. Ali a gente tem diversos recursos, a gente consegue navegar entre os elementos que a gente construiu no nosso DOM, a gente consegue abrir as nossas tags. Mais pra frente eu vou te mostrar que a gente consegue também mudar o nosso CSS e ver já as alterações de forma visual. Claro que elas não vão ser de forma definitiva, mas a gente consegue já ver ali de forma visual o que aquela tag vai modificar no nosso código. A gente também consegue ver ali quais são os recursos, que estão sendo carregados naquela página, quais são as requisições que estão sendo feitas na internet, a network. Ali a gente vai entrar mais a fundo nas próximas aulas, a gente vai conhecer as principais formas de requisições, do protocolo HTTP, que são elas POST, GET, os tipos de resposta mais conhecidas, como os status code 200, 201, 404, mas calma que a gente vai ver isso nas próximas aulas, quando a gente estiver olhando mais ali para APIs e tudo mais. Não vamos se atentar a isso agora, que seria muita informação para sua cabeça. Bom, e voltando para o nosso HTML agora, o que mais precisa além da cabeça? O corpo. Então no body do nosso HTML é onde de fato a gente vai passar a maior parte do nosso tempo. Para começar, vamos colocar aqui um título e um parágrafo na nossa página. A gente pode declarar o H1, que será o maior título, que pode ir até o H6, que será o menor. Logo eu vou te mostrar visualmente qual a diferença entre eles.
Abrindo novamente o navegador, a gente já vai ver o nosso título e o nosso parágrafo agora mais bonitinho na tela. Dependendo do que você está construindo, pode ser interessante fazer essas variações entre títulos e você vai estar utilizando um HTML mais semântico. Então é extremamente importante. Daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais qual a importância do HTML semântico quando a gente estiver mencionando aí sobre leitores de tela, que é uma ferramenta de acessibilidade muito importante que a gente precisa levar em consideração quando estamos trabalhando com HTML. E você vai concordar comigo que está extremamente chato eu ficar abrindo o navegador e dando F5 toda hora. Imagina quando você estiver escrevendo código o dia todo, o tempo todo. Então, para facilitar, bora instalar uma extensão que cria uma espécie de servidor de aplicação e a cada vez que a gente salva o nosso código, automaticamente já atualiza o resultado na nossa tela, sem a necessidade de ficar dando F5. Live Server ou Live Preview são boas opções de extensões com essa funcionalidade. Depois de instalado com o arquivo HTML aberto, vai aparecer essa opção no canto direito superior. Clicando ali, automaticamente já vai abrir uma janelinha do lado direito, tá? E aí fica com essa primeira opção, que é um fundinho mais bonitinho ali, com o mesmo tema que você estiver usando no navegador, mas tem a segunda opção também, que ele abre de fato um navegador mesmo, simulando ali como se você tivesse aberto o Google Chrome. E aí agora, se eu modificar o meu código, fazendo qualquer alteração, automaticamente essa alteração já vai refletir ao lado direito, então eu não preciso ficar indo toda hora no navegador e dando F5. Facilita sem dúvidas e agiliza muito o nosso trabalho no dia a dia. Bom, assim como eu falei logo na introdução do HTML, no HTML geralmente as tags elas são abertas e fechadas, assim como o body, como o head, como a tag HTML e tudo mais. Mas algumas são um pouco diferentes, assim como a tag BR. A tag BR é uma quebra de linha e essa é uma das poucas que a gente não precisa fechar ela logo que a gente usar. Então, declarando uma tag P, colocando BR ao final, eu vou ter uma quebra de linha e eu não preciso fechar a tag BR. Mas não é só isso que é curioso no HTML. Algumas coisas até parecem não ter nenhuma mudança visualmente falando, mas que por trás possuem sim uma grande diferença. Strong e B são duas tags que à primeira vista parecem apenas deixar o texto negrito. Te dou 20 segundos para me responder no chat se estiver assistindo comigo ao vivo ou responder nos comentários se estiver assistindo depois qual a diferença entre essas duas tags no HTML. O B é apenas uma tag de formatação que deixa o texto negrito. Já o strong é uma tag de ênfase que deixa o texto semanticamente mais importante. Então, para um leitor de tela, ele será o elemento mais importante da nossa tela. As tags I e M servem para deixar os textos itálicos, mas também com uma ênfase diferente para leitores de tela, ou seja, em termos de acessibilidade é mega importante. Tem também a tag de sublinhado. Não recomendo usar porque pode gerar uma confusão, achando que você pode clicar, mas que na verdade não é possível, pois normalmente os links que tenham sublinhado. Então eu recomendo não utilizar nenhum sublinhado na tela de forma alguma. E tem uma tag muito legal para os textos que foi introduzida no HTML5, que foi a tag mark, que deixa o texto sublinhado como se estivesse marcado com uma caneta marca-texto. Na aula passada a gente falou de listas. No HTML a gente também tem elas, mas aqui elas são listas visuais, com pontinhos ou números, assim como a gente faz em editores de texto normalmente. As listas numeradas a gente usa a tag order list, que é a tag OL. Dentro da tag OL a gente vai usar outra tag, que é a tag LI. Cada item dentro da nossa lista vai ser separado por uma tag LI. A lista não ordenada segue a mesma lógica. A diferença é não ter nenhuma numeração. Agora eu quero te apresentar também duas tags aí que você vai utilizar muito no seu dia a dia, que são as tags div e span. As duas são muito parecidas, ambas são usadas aí para organizar conteúdo. A div você vai utilizar com muita frequência, sem dúvidas é a tag que você mais vai utilizar no HTML, tá? E qual é a diferença entre as duas? Que a div ela vai utilizar por definição, tá? Claro que você pode modificar isso através do CSS, né? Mas por definição ela vai utilizar o container toda da tela. Eu vou te mostrar isso visualmente colocando um fundo em ambas as tags, tá? Se eu colocar um fundo na tag div, a gente vai ver que a tag div ocupa toda a nossa tela de forma horizontal. Já a tag span, ela vai ocupar apenas o que o conteúdo de dentro estiver ocupando. Então ela vai crescer conforme o conteúdo. Essa é a principal diferença entre essas duas tags. E quando que a gente vai utilizar cada uma delas? A div a gente vai usar a rodo, tá? A div a gente vai usar para praticamente tudo. Antigamente
Antigamente se fazia site muito com Table, tá? Quem é das antigas aí vai saber, mas hoje a gente utiliza Div para construir os nossos sites, porque com elas a gente consegue usar Flexbox, que são aí recursos do CSS, mas a gente vai falar isso mais para frente. A gente consegue aí fazer os nossos sites de forma responsiva, utilizando os melhores recursos e mais novos recursos aí do HTML e do CSS, utilizando as divs. Então a gente vai usar sempre div. O spam a gente vai utilizar quando a gente quiser destacar um conteúdo muito específico dentro de alguma div. Por exemplo, eu quero destacar um texto dentro de uma div ou dentro de um parágrafo, eu posso usar um spam. Então o spam ele fica muito mais específico para esse tipo de recurso. E para te mostrar esses exemplos, eu acabei já te introduzindo um outro recurso do HTML que são os atributos, tá? Eu utilizei o atributo style. O atributo style é um atributo que a gente usa para escrever CSS inline, ou seja, ao invés de declarar um código CSS, a gente já coloca o CSS na linha do nosso código HTML. Não é uma boa prática, mas dependendo do cenário, é um recurso que a gente pode acabar utilizando sim. Mas eu vou aproveitar para introduzir um outro atributo que é o atributo class. Esse atributo class, sim, é o atributo que a gente vai utilizar aí fazer a utilização do CSS. E aí no head eu consigo utilizar uma outra tag que é a tag style. A tag style é onde a gente pode dentro do nosso arquivo HTML declarar código CSS. Então eu vou colocar aqui a nossa tag style, dentro dela eu vou declarar a minha primeira classe CSS, eu posso colocar um background color red. E aí no meu atributo da minha div eu posso fazer a utilização dessa classe e o resultado vai ser o mesmo que eu tive anteriormente utilizando o CSS inline, mas de uma forma muito mais correta. As classes, elas não são de uso exclusivo, ou seja, mais de uma tag HTML pode usar uma mesma classe em um arquivo HTML. A gente costuma utilizar especificamente para estilização ou para ações vindas de JavaScript, baseada em elementos do DOM. Já outro atributo muito utilizado é o ID. O ID, por sua vez, ele já é de uso exclusivo, ou seja, eu só posso ter um ID com um nome, eu não posso ter mais um ID com o mesmo nome, e ele é usado principalmente no JavaScript. Não é muito normal utilizar ele com CSS, mas eu posso sim utilizar também para fazer estilização com CSS. Bom, e não tem como construir uma página sem utilizar imagens, né? E para fazer a utilização de imagens no CSS é muito simples, a gente tem uma tag chamada img. A tag img, ela tem um atributo também chamado source, que é obrigatório e é onde a gente informa qual que é o local aonde vai ser utilizado a imagem. Eu vou dar aqui o meu endereço do meu GitHub. Você pode não saber, mas se você colocar github.com/o seu username.png, ele vai carregar o seu avatar do GitHub. Então é bem legal para quando a gente está construindo páginas e a gente não quer baixar uma imagem, tá? Facilita bastante. A tag img também tem um recurso de acessibilidade que você deve sim utilizar sempre, que é a tag out. Ela é uma descrição da imagem, então se você tiver utilizando um leitor de tela, é assim que uma pessoa com deficiência visual vai saber do que se trata aquela imagem. Então é muito importante que você sempre declare essa tag em suas imagens. E você também pode declarar a largura e a altura de uma determinada imagem. Não é obrigatório informar as duas, tá? Então se você quer que a imagem modifique a sua altura conforme a sua largura, você só declara a sua largura. Assim é bom porque você não vai esticar a imagem caso ela não seja padronizada aí com as definições que você fez. E outra coisa que não pode faltar em nenhum site são links, tá? E para você fazer links em HTML, você utiliza a tag A. A tag A também tem um atributo obrigatório, que é o href. O href é de fato o endereço que você vai direcionar a pessoa quando ela clicar no seu link, tá? E então a tag A você coloca dentro do href o endereço, dentro das duas tags da abertura e do fechamento, você qual que é o texto que a pessoa vai clicar para abrir o link, e também tem uma tag muito legal que ela vai mudar o comportamento do link. Por padrão, se você tiver uma página e clicar num link, aquela página vai ser substituída pelo endereço informado no link. Mas se você utilizar a tag target e colocar um target blank, sempre que você clicar no link, uma nova aba do navegador vai ser aberta. Então é muito legal porque você mantém o usuário na mesma seção da onde ele está. Você não tira a pessoa do seu site, por exemplo. Então você não perde aquele usuário. Então é muito importante você sempre utilizar a target blank. Claro, se você estiver fazendo navegação dentro do site, não tem por que fazer isso. Mas se você estiver levando para outro endereço, é importante sim abrir uma nova aba. Bom, e do que adianta a gente saber isso tudo e não aplicar em nada? Bora criar uma página? Eu já vou adiantar que não vai ficar bonito, mas a gente pode criar uma primeira página simplória para colocar em prática essas primeiras tags que a gente aprendeu. Vamos utilizar apenas o que a gente aprendeu até agora, beleza? Você já vai ver que já dá para construir algumas coisinhas já com esses poucos recursos que a gente aprendeu.
Bom, o primeiro passo é a gente limpar esse nosso arquivo HTML. Vamos deixar aqui só o head, o body e é isso. Eu quero te mostrar também uma outra tag que é o link. O link é uma forma de você carregar um arquivo CSS de forma que você não precise declarar o código CSS dentro do arquivo HTML. Dessa forma você cria um arquivo .css na raiz aí do seu projeto e importa ele no seu HTML. Agora todo o CSS que a gente escreveu antes dentro do HTML, a gente pode escrever dentro desse arquivo e ele vai refletir no nosso código que vai ser utilizado lá no HTML também. Da mesma forma, tá? É só uma forma de organizar o nosso código. Você vai ver aí na programação que existem várias formas de fazer a mesma coisa, mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo formas de deixar o nosso código mais organizado, de certa forma com o tempo também um pouco mais complexo, mas na minha visão é necessário e é um processo aí que você vai adquirindo aos poucos, né? E que não adianta eu te mostrar a forma mais complexa, que talvez seria a melhor forma logo de cara, é melhor te mostrar a forma mais suja, mas que vai ser a mais simples, e você ir aprendendo conforme o tempo e ir evoluindo aí conforme a necessidade. E é importante também a gente sempre pensar no nosso código HTML antes do CSS, pelo menos eu acho que é a melhor forma, porque dessa forma você consegue pensar no seu código HTML muito mais semântico, tá? E o HTML ele tem diversas tags semânticas que ele consegue te organizar o teu código de forma que ele fique visualmente falando muito bem organizado. Por exemplo, se eu vou criar um site com um header, eu tenho uma tag que se chama header. Então eu coloco ela para organizar e definir que todo o código que tem dentro dessa minha tag pertence ao meu header. Da mesma forma que eu posso utilizar uma tag semântica chamada nav, que vai dizer que tudo que tem ali é da minha navegação, da minha navbar, tá? Então assim também eu tenho uma tag semântica chamada main, que tudo que vai ali dentro eu vou dizer que é o meu conteúdo main, que é o meu conteúdo principal da minha página. Olha só como fica semântica. E o que está faltando nessa página para fechar o meu conteúdo semântico? O footer, que é o rodapé da minha página. Então eu consigo utilizar aí todas as tags semânticas do HTML para organizar o meu conteúdo. E agora eu não estou me preocupando nada visualmente, eu só estou colocando tudo que eu quero construir na minha página, jogando o código para depois a gente vir com o CSS e deixar esse código mais bonitinho e organizado. O primeiro passo a gente acabou de dar aqui, que foi escrever o nosso HTML semântico. E agora chegou a hora da gente dar cor para essa nossa página, de dar um pouco mais de vida, né? Porque agora só tem HTML, bora colocar o CSS. E aí você pode ver que eu utilizei aqui de tags semânticas, eu não coloquei nada de classes no nosso código ainda. E sinceramente, quando é uma página simples assim, você vai fazer a utilização de poucas classes, tá? O próprio HTML semântico, você pode utilizar essas próprias tags para estilizar no HTML. A diferença é que ao invés de utilizar o ponto que tem numa classe para estilizar no CSS, você só coloca o nome da tag, tá? Então, por exemplo, eu posso estilizar o body, posso colocar um fundo que vai modificar todo o fundo da minha página, eu posso colocar direto no meu body. Então eu coloco o body, abro o chaves, coloco o background color e coloco um código numa cor RGB. Esses códigos tem diversos sites na internet que você pode procurar e aí tem vários recursos para você arrastar e tal, e ele já vai te dar o código certinho, é só você copiar. Tem algumas extensões também no próprio VS Code que você pode instalar e você consegue aí fazer a cor que você quiser. Então é muito fácil aí, mas ao longo do tempo você vai decorando alguns códigos automaticamente. Eu também vou colocar uma corzinha no meu header para deixar a minha página, o meu header da minha página colorido, né, com a cor padrão aí do Bolt, que é um roxinho. A gente vai colocar também uma cor do nosso texto, e aí para estilizar a cor do texto a gente pode usar o color, e aí eu vou colocar o FF, que é o RGB, para colocar a cor branca. Eu posso utilizar o TextAlign para alinhar o meu texto ao centro. Eu também tenho um recurso muito legal no CSS, que é o padding. E o padding, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu header e ele vai colocar um espaçamento dentro do meu header. Então todo o conteúdo que tiver dentro desse header vai ter um espaçamento entre ele e o final desse header. Vai ficar ali um respiro, né? O padding ele é aplicado internamente. O margin ele é aplicado externamente em todas as divs ou tags semânticas que a gente vai utilizar no HTML. Vai ficar bem claro aí conforme a aula e conforme você for utilizando também qual que é a principal diferença entre eles, e você vai utilizar ambos aí com muita frequência. Abrindo esse código no navegador, você vai ver que a nossa página está quebrada, né? O nosso texto está quebrado, a acentuação está quebrada. E a gente consegue resolver isso utilizando uma meta tag chamada metachar7 UTF-8. Então ele vai resolver ali todo o nosso problema de acentuação nos nossos documentos HTML, tá? Normalmente a gente acaba utilizando o UTF-8 atualmente em documentos HTML, tá? Além disso, eu também vou fazer uma estilização na nossa navegação, vou colocar um fundinho, vou utilizar novamente do padding, vou também utilizar uma cor para deixar os links de forma branca, né, para se destacar. Nosso fundo vai ser preto.
eu preciso especificamente estilizar o link. Então eu preciso fazer nave, e aí eu dou um espacinho e coloco a tag A. Dessa forma eu estou especificamente estilizando todas as tags A que estiverem dentro da minha navbar. Então toda a tag A que estiver dentro desse meu contexto de navegação vão ter essa mesma estilização, que é a cor branca, sem o sublinhado e com uma margem aplicada em cima desse conteúdo. O main da nossa página eu também vou colocar um padding para ele ter um espaçamento e um respiro ali entre a lateral da nossa página. No footer eu também vou estilizar ele um pouco, né? Vou colocar ali um padding nele também. Vou colocar também um background nele também. Você deve ter percebido que tanto no margem quanto no padding eu coloquei dois números, né? Separados por um espaço, né? No primeiro, inclusive, nesse margem do nave, eu só coloquei o 0 e coloquei 10 pixels atrás. O que isso quer dizer? Aqui no footer eu vou te mostrar na prática como que isso se comporta no HTML. Tanto no padding quanto no margem você consegue controlar os quatro cantos, né? Como que você vai definir aí qual que vai ser o espaçamento, ou no caso ali qual que vai ser a distância interna ou externa que você quer definir nesse contexto. E aí, como que é a leitura? Você pode definir os quatro distanciamentos, né? E se você definir os quatro, você vai estar definindo no primeiro qual que é a distância do topo, então vai ser o topo. O segundo vai ser o da direita, o terceiro vai ser o da parte inferior e o quarto vai ser do lado esquerdo. Mas, se eu definir somente duas casas, como eu fiz ali nos de cima, eu vou estar definindo somente a altura, então vai aplicar já na parte de cima e na parte de baixo, e no segundo vai estar definindo as laterais. Então é legal porque eu posso definir somente ali quais são os distanciamentos entre o topo e as laterais, ou eu posso definir os quatro, né? Ou eu posso definir só um. Se eu definir só um, ele vai aplicar nos quatro cantos. Então o CSS ele te dá essa customização muito grande ali para você customizar especificamente como que vai ser o distanciamento nos quatro cantos da sua div de uma forma bem específica, né? Para finalizar aqui no nosso footer, eu só vou colocar ainda um color para deixar esse nosso texto branco. O background color também vou utilizar o roxinho, e agora a gente vai utilizar um outro recurso que é o position. O position, a gente vai usar o position absoluto. Tem diversos positions, mas vamos se atentar principalmente ao absoluto por enquanto. O absoluto, ele vai fixar essa nossa div em algum lugar, tá? E por definição, se eu colocar somente o absoluto, ele simplesmente vai ficar travado essa nossa div aqui no meio da tela. Inclusive vai cortar aqui o canto direito. Mas se eu definir um bottom 0, ele vai fixar essa nossa div lá no footer da nossa página. Então fica bem bacana porque ele vai fixar o footer no final da página. E aí, claro, eu preciso dizer que a largura dessa nossa div vai ser 100%, vai ocupar a tela toda. E aí eu consigo utilizar esses três recursos para deixar o footer fixado no final da nossa página. Esse é o resultado da nossa primeira página HTML, muito simples, mas que a gente conseguiu utilizar as principais tags HTML e CSS. E é isso aí, você acabou de construir o seu primeiro projeto HTML e CSS. Pode colocar no GitHub. Brincadeira, não coloca não, porque isso aí só vai te prejudicar e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Você acabou de aprender as primeiras tags do HTML e também já estilizou o seu código com CSS. E talvez esteja chateado comigo. Afinal, já está aqui por mais de 40 minutos e eu te ensinei a fazer essa coisa feia. Olha, eu concordo com você, não ficou bonito. Mas eu tenho certeza que se você tivesse feito um tutorial fazendo uma Pokédex ou até um curso de mais de 1 hora, não teria aprendido tanta coisa como aprendeu hoje. E sabe por quê? Porque você teria apenas copiado e colado. Então quer dizer, Bolt, que eu preciso ficar horas aprendendo tudo que uma linguagem de marcação ou uma linguagem de programação tem antes mesmo de programar? É lógico que não. Eu acredito fortemente que o melhor caminho é aquele que você mesmo trilha. Eu não acho que é errado assistir um tutorial e copiar e colar o código do professor, mas eu também não acho certo assumir que ao fazer isso é estar aprendendo a programar, porque de fato não é. Eu já fiz um vídeo falando sobre o inferno dos tutoriais de programação, onde eu critico os vídeos de programação de mais de 1 hora. Bom, e olha eu aqui com um canal só com vídeos de mais de 1 hora de duração, parece controverso, né? Mas dá uma olhada na forma como eu produzo essas aulas. Eu poderia simplesmente ligar o OBS, abrir o editor de código e sair escrevendo código, assim como todo mundo faz. Ou até preparar uma página pronta em HTML e CSS, bonitona pra caramba, pra essa aula, só copiar o código. Aí você poderia copiar de mim, que eu já estaria copiando também, assim como a maioria das pessoas faz. Um copia do outro e que copia do outro, e aí você abre o GitHub e é um monte de projeto igual. Acredite em mim, é por isso que você perde tanto dinheiro com cursos de programação e não finaliza nenhum. Você é apenas um colecionador de curso. E se quiser continuar nessa pegada, tudo bem, eu mesmo vou te indicar um curso agora.
Eu deixei meu link de afiliado da Unibitcode aí e você pode comprar o curso da formação Full Stack. Lá você vai aprender HTML e JavaScript. E sinceramente, o curso é realmente bom. Eu também acho importante indicar aqui, porque eu sei que 1 hora é pouco para eu te mostrar tudo que essas tecnologias têm. E tem aí o JavaScript, mas spoilers, tá? JavaScript será a nossa próxima aula. Eu não te contei isso, mas se inscreve aí embaixo no primeiro link fixado que você vai avisar quando essa próxima aula sair. Mas eu sei que você vai sair dessa aula sabendo muito mais do que fazendo outros cursos por aí com mais de 5 ou até 10 horas de duração. Assim como vocês mesmos falaram na aula 1. Toda primeira semana do mês eu lanço uma aula totalmente de graça nesse canal, onde a gente aborda um assunto específico sobre programação. O objetivo é que cada aula seja complementar à anterior. Portanto, se você ainda não assistiu a primeira, saia dessa assim que terminar e assista. Essas aulas são de graça e sempre serão. Mas é claro, você pode se tornar um membro boltzão dessa comunidade, que além de receber esses conteúdos de forma antecipada, você também tem acesso a uma aula exclusiva comigo no Discord para tirar suas dúvidas. A primeira já aconteceu e foi muito foda. Olha aqui o que um dos membros boltzão falou especificamente nesse trecho da nossa conversa. Isso eu achei bacana, porque essa comunidade assim, é um plus, ele não é o básico, ele não é necessário, vamos supor. Tudo que você coloca no YouTube, se a pessoa quiser estudar, ela vai ter a mesma condição da gente que está aqui. Claro que a gente tem essa possibilidade de estar tirando dúvida com você, tudo é algo a mais, mas não é o necessário. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você já está oferecendo tudo para todo mundo, isso é muito bacana. E eu fiquei me perguntando por que eu vou entrar lá, além do motivo assim, de querer patrocinar a ideia, sabe? Eu sei que, obviamente, assim, eu acredito que você não precise disso, né? Mas é só uma questão mesmo para também, né? Não pode ser algo também para entrar, vamos supor, 10 mil pessoas, igual você falou, não tem como você atender esse tanto de gente, mas eu achei a ideia muito boa. E assim, o que me convenceu, além dessa ideia de poder conversar com você, de poder participar dessas causas aqui de vez em quando, é quando você falou assim, em uma parte lá do vídeo, que você mencionou a inteligência artificial, sabe? Eu achei muito massa, porque eu pensei, pô, o cara é um programador sênior, mais de uma década de experiência, né? E ele não tem, tipo assim, aquela demagogia de falar assim, vou ensinar tudo pra vocês, beabá. Não, você é como se fosse um amigo, um profissional mais velho de experiência, que senta do nosso lado e ensina tudo, explica e fala, ó, IA tá aí hoje, vamos usar ela também ao nosso favor. Quando você falou que ia usar a IA futuramente, que ninguém precisaria criar todos os códigos do zero, eu falei, pô, o cara tá totalmente antenado com a atualidade mesmo. Com toda a experiência que ele tem, ele não tá, tipo assim, com a mente fechada também no passado. Que passado pra tecnologia é 1 ano, 2 anos, né? Cara, tipo assim, eu vi exato. bem antenado mesmo, bem na atualidade, sabe? Eu gostei da sua visão. Eu achei você tem uma boa visão em relação à utilização das inteligências artificiais, entendeu? Pô, valeu, cara. Brigadão. É sobre isso que a gente vai falar agora. Sinceramente, eu acho que as IAs vieram pra ficar. Não temos como fugir delas. Eu mesmo já desenvolvi um projeto que causou a demissão de mais de 20 pessoas e congelou dezenas de outras vagas. Em breve, eu vou fazer um vídeo no meu canal falando sobre isso. Mas o ponto aqui é que não faz sentido em pleno 2024 você aprender e estudar da forma como sempre estudou, assistindo a dezenas de aulas, esquecendo tudo no dia seguinte, pra quem sabe um dia muito distante aplicar tudo aquilo, ou pior, apenas copiar tudo e achar que aprendeu e logo em seguida esquecer absolutamente tudo. E como eu prometi, toda aula eu quero te dar uma pitadinha de IA. E para finalizar essa, faremos isso agora. Eu sei que muitos de vocês ainda são receosos ao utilizar ChatGPT e outras IAs para estudar. E eu entendo, até porque quando a gente está aprendendo, é difícil acreditar e aceitar que as informações estão de fato corretas. E é por isso mesmo que, de forma antecipada, eu também quero te dar outro spoiler aqui. Eu estou treinando uma IA e não será uma IA qualquer. Ela será uma verdadeira cópia de mim. Todo o conhecimento que você está adquirindo nessas aulas, ela terá. Surgiu aquela dúvida sobre uma aula que não lembra em qual minuto eu expliquei o assunto? Pergunte ao Bolt GPT e ele vai te explicar especificamente sobre aquilo. Mas não é só isso, ele vai ir além. Ele vai te ajudar a continuar estudando, treinando e se aprimorando sobre os assuntos que você está aprendendo nessas aulas aqui de forma gratuita no YouTube. E como ainda vai demorar um certo tempo para essa IA estar pronta, e mesmo depois de pronta, só membros Boltzão terão acesso, porque isso aí custa dinheiro para mim, então não tem como eu disponibilizar de graça para todo mundo, senão eu
olha, estaria falido em um mês e provavelmente isso será disponibilizado via Discord. Eu vou deixar alguns prompts que poderão te ajudar a continuar estudando HTML e CSS a partir daqui, de onde a gente parou nessa aula. Por quê? Porque essa IA vai demorar para sair, ela só será para membros Boltzão e eu não quero forçar ninguém a virar membro Boltzão. Você só vai virar membro Boltzão se você realmente quiser fazer parte dessa comunidade. Olha, e eu sou suspeito para falar, mas sem dúvidas a comunidade que a gente tá fazendo aí é uma comunidade muito foda. Tem gente lá todo dia trocando ideia e não será em vão, seu dinheiro não será jogado fora. Até porque, cara, é muito barato, tá? Eu não vou dizer o valor porque amanhã ou depois vai subir, com certeza vai subir porque tá quase de graça. É um ano aí que você tem acesso e tá quase de graça, tá? Pelo que eu ofereço ali pra você. Eu praticamente te dou uma consultoria em grupo ali por um valor simbólico, de verdade, simbólico. Enfim, e eu vou te passar esses prompts também, porque eu não pretendo falar de front-end tão cedo nessas aulas. Na próxima aula a gente vai mergulhar de cabeça no que vocês mais querem ver aqui nessas aulas. JavaScript com foco em back-end, não em front-end. Pode até parecer controverso pra você, mas JavaScript atualmente é sim fortemente utilizado no back-end. Eu sei que HTML e CSS não é muito do interesse de vocês, e eu mesmo não estou muito conectado atualmente com essa parte da programação, mas ela é fundamental para nossa carreira, principalmente para você que está começando. Seria impossível avançar nessas aulas sem te dar uma pitadinha desse conteúdo por aqui. Se você estiver dentro da plataforma Boltzão, todos os prompts que eu vou te mostrar agora estarão abaixo dessa aula. Se você estiver assistindo comigo no YouTube, eu vou deixar alguns segundos na tela para você tirar um print e copiar depois da aula. Eu recomendo que você comece dando um papel para o ChatGPT. Diga quem ele é, bem específico mesmo, utilizando palavras-chave, e para essa aula, algo como isso funciona muito bem. Depois de dar essa instrução inicial, você pode começar a fazer as suas perguntas. Explique o assunto de forma simplificada para ele, considere que você está falando com um iniciante, tá? Dessa forma, o ChatGPT vai entender que você é um iniciante e te dará respostas muito mais assertivas de acordo com o assunto que você pediu. Criar analogias também são excelentes para a gente conseguir aprender. Afinal, todos os meus vídeos são feitos com analogias. É por isso que vocês gostam dos meus vídeos e você pode utilizar o ChatGPT para fazer isso. E sabe uma coisa que vocês sempre me pedem? Roadmaps. Eu tô devendo um roadmap para vocês há muito tempo, mas quando eu lançar esse roadmap, não será qualquer roadmap. Mas até lá, você pode ir pedindo pro ChatGPT te dar uma lista de coisas que você pode estudar de acordo com um determinado assunto ou uma profissão, e ele vai te dar muito bem especificado, até melhor do que eu poderia fazer em um vídeo, sinceramente. E claro, assim como eu sempre peço perguntas e deixo aqui questionários durante os meus vídeos, principalmente lá na comunidade Boltzão, você pode pedir pro ChatGPT fazer questionários para você também, mas não só isso, você pode pedir para ele corrigir os seus exercícios também depois que você responder. Bom, e o conteúdo prático a gente vai finalizando por aqui. Eu espero que realmente tenha sido útil essa aula e, como de praxe, bora responder algumas das dúvidas que vocês me enviaram via formulário antes dessa aula. Aquele que você recebeu por e-mail. Não recebeu? Então você não está inscrito na minha lista de avisos da comunidade Boltzin. Inscreva-se no primeiro link fixado aí. Agora nós chegamos na última parte da aula, onde eu pego alguns minutos para responder algumas perguntas que vocês mandaram nos formulários que eu envio antecipadamente via e-mail. Eu geralmente pego algumas perguntas do bloco. Se você tiver 5 minutos para perguntar qualquer coisa para mim, o que perguntaria? E como são muitas perguntas, inicialmente eu pensei em cada aula ir respondendo da mais antiga para mais recente, mas talvez eu nunca terminaria dessa forma. Então, para ser mais justo com vocês, eu selecionei algumas de forma aleatória e agora eu vou responder algumas delas. Dessa vez eu dei prioridade para as perguntas da comunidade Boltzão, mas nas próximas aulas eu volto para a comunidade Boltzin, assim como foi na aula 1. Como é o mercado de programação baseado na sua experiência e de conhecidos? Antes de responder, eu preciso jogar um balde de água fria na sua cabeça. O mercado não é justo. As pessoas que se destacam geralmente não são as melhores tecnicamente. Claro, em alguns cenários específicos são sim, principalmente se for em algum lugar onde de fato precisa uma pessoa com esse perfil mais especialista, um perfil mais direcionado a um conhecimento específico. Mas no geral, as pessoas que se destacam, assim como na vida, são aquelas desenroladas. Acima de qualquer coisa, você precisa saber vender o seu peixe. Não adianta nada você ser o melhor tecnicamente se você não souber expor as suas ideias e não conseguir dialogar e conversar com as pessoas. Normalmente eu vejo pessoas que são excelentes tecnicamente, mas que não conseguem sair do lugar. Elas geralmente não são demitidas também, porque a empresa sim precisa delas, mas elas acabam ficando lá, estagnadas e muitas vezes esquecidas. E geralmente apenas são vistas como o pau para toda obra. Então eu diria que o mercado é isso. Você precisa ser bom tecnicamente, mas você precisa desenvolver e muito o seu lado de soft skills, além de hard skills. Senão, você será apenas mais um e quem sabe, muito em breve, uma IA irá te substituir facilmente.
Porque não esquece, elas são boas tecnicamente, muito melhor que eu e qualquer um, mas elas não possuem características humanas, assim como a nossa sensibilidade que só nós temos, e muito provavelmente elas não vão conseguir ter isso, pelo menos aí nos próximos anos. Você ficou ansioso para a sua primeira entrevista? Bom, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 28, e portanto já fazem 12 anos. Se eu fiquei ansioso, putz, bota ansioso nisso. Eu sempre tive o problema de suar muito quando eu fico ansioso, e eu lembro de ter feito a minha entrevista em um sábado pela manhã. Eu fui de busão pro centro da cidade, e para começar eu levei 2 camisetas, porque eu sabia que estaria completamente encharcado depois da entrevista, e não foi diferente dessa vez. Bom, e depois quando terminou, eu tava tremendo tanto que eu devo ter ficado pelo menos uns 30 minutos sentados na frente do local onde eu fiz a entrevista, até a minha adrenalina baixar e eu consegui voltar para casa. É até curioso, mas eu consegui o meu primeiro emprego na primeira oportunidade que surgiu, apesar, de novo, eu já estava estudando há um bom tempo e deu tudo certo. Mas depois que eu entrei lá, eu percebi que eu não sabia absolutamente nada. E mais tarde, uns 6, 7 anos depois, quando eu já tinha 2 anos de experiência, já tinha ido para a faculdade, eu fui procurar outra empresa maior e eu acabei descobrindo que eu não sabia novamente nada. E, naturalmente, fiquei nervoso de novo. Então, todas as entrevistas que eu faço, eu sempre fico nervoso, não tem como ser diferente. Como eu crio um networking forte? Tem diversas formas de fazer networking atualmente, né? Com a internet isso é muito fácil. A comunidade do Discord do Boltverso é uma, a comunidade de Boltzão é outra, e tem outras inúmeras comunidades pela internet de programação. E claro, o bom e velho evento físico. É uma ótima oportunidade também para fazer network. Eu mesmo já participei de muitos eventos. Pós-pandemia eu não fui em nenhuma mais, mas eu pretendo sim voltar muito em breve. E claro, se você tiver a oportunidade de ir para a faculdade, participe de tudo que for possível. Faça estágios, projetos de pesquisa, organize eventos, participe de outros eventos e converse com as pessoas. Networking, acima de tudo, é conversar, mas existe uma regra de ouro para você conseguir ter um networking forte. Sempre entregue mais do que você extrai. Ou seja, se você chegar em uma roda de conversa ou em um grupo e tentando extrair tudo como um sanguessuga, você será chutado de lá o quanto antes. Chegue conversando, ouvindo e contribuindo antes de querer algo em troca. Só assim você irá conseguir fazer um networking forte, independente de onde for. Vale mais a pena se especializar em uma área ou ser full stack? Acho que essa aula já deixou bem claro a minha visão sobre isso. Eu sou full stack com uma pegada mais de back-end, mas acima de ser full stack, eu sou generalista. Eu gosto de aprender de tudo. Sou o melhor em tudo? Claro que não. Eu não sou melhor em nada, eu diria. Mas isso nunca me prejudicou, pelo contrário. Sempre me favoreceu, principalmente em momentos de crise de mercado. Pensa comigo, se uma empresa tem recursos escassos, ela vai querer contratar um dev especialista que só sabe fazer uma coisa e vai precisar contratar outros para tapar os buracos, ou vai preferir alguém que sabe fazer tudo? Eu acho que é a segunda opção. Claro, existe o ônus também para você. Muitas vezes você pode acabar ganhando menos, porque isso é regra geral, não só na programação. Pessoas especialistas custam mais caro, assim como um médico. Mas na nossa área, pessoas generalistas geralmente conseguem sair muito bem em cargos de liderança e gestão. Isso acaba compensando ao longo prazo. E como você aprende mais? Lendo ou assistindo? Depende, geralmente é assistindo, mas infelizmente são poucas as pessoas que têm uma didática que realmente consegue me prender, o que acaba me fazendo desistir muito rápido de assistir muitos cursos ou aulas aí pela internet. E a forma como eu produzo meus conteúdos é uma afronta a isso. Eu odeio conteúdos arrastados e lentos. Eu sei que muitas vezes é preciso seguir por uma pista mais lenta, né, dessa forma, explicando as coisas mais passo a passo, mas com uma boa didática dá pra resolver isso. Mas a grande maioria das pessoas que têm o conhecimento, elas têm preguiça de pensar em como elaborar uma aula e explicar da melhor forma possível. Então sempre quando eu vou produzir um conteúdo, eu procuro lembrar disso. Eu faço algo que eu mesmo assistiria até o final, e para leitura eu tenho um pouco de dificuldade de ler coisas técnicas, que acaba sendo um pouco pesado e maçante para mim. Mas isso, pelo que eu ouço por aí, não é só para mim. Eu sei que muita gente é assim também. Aí eu acabo usando os livros para pegar algumas sacadas gerais, assim, algumas ideias também. Alguns livros têm uma didática muito boa, uma forma de escrita muito fácil de entender. Eu gosto muito desse tipo de abordagem de aprendizado. Então dificilmente eu leio livros mais técnicos até o final, mas eu leio alguns sim, até porque os livros técnicos eles são perigosos, tá? Principalmente aqueles que focam em parte técnica, na parte da tecnologia, porque em menos de um ano a grande maioria já está defasado quando eles focam mais em uma tecnologia específica, tá? Então eu gosto mais de livros com uma pegada mais de conceito e ideia sobre a área. Que caminho seguir para sair do básico da programação e criar projetos de verdade? Eu gostei muito dessa pergunta,
pergunta, porque a maioria das pessoas não sabe estudar, tá? Nessa aula eu tentei mostrar um pouco disso, nos caminhos de aprendizado, de aprender, de ter uma base forte. Na primeira aula também foi assim, e o que eu percebo é que a grande maioria das pessoas assiste a aula, só copia e cola o que está sendo apresentado e não consegue depois passar isso para um projeto de verdade, né? Então, o que eu gosto de recomendar? Pensa primeiro num projeto e tenta destacar qual é a base desse projeto, qual que é o coração dele. O que sem aquilo perde a essência desse projeto. E quando você conseguir definir isso no papel e na caneta mesmo, você acabou de definir o seu MVP. O próximo passo é separar em etapas de desenvolvimento. Se você conseguir criar uma rede social, por exemplo, separe em pequenas partes o desenvolvimento dela. Primeiro você faz o cadastro, depois o login, a busca dos contatos, o pedido de amizade, e esses já são 4 steps iniciais. Faça um por vez e vai dando check nesses pontos aí, tá? Essa é uma forma de você medir o seu progresso de desenvolvimento também. E para isso funcionar, você vai precisar ir aprendendo sobre demanda também. Tente fazer o cadastro com o conhecimento que você já tem. Se você esbarrou em algo que não sabe, aí sim você pesquisa e aprende sobre aquilo. Ou seja, quebre o problema grande em problemas menores. Sem dúvidas, é a melhor forma para você conseguir fazer um projeto de verdade e duradouro ao longo prazo. Como você lidou com as frustrações e falta de conhecimento para começar a fazer seus projetos? Claro, se teve em algum momento. Bom, eu vou responder essa pergunta, eu não entendi muito bem, tá? Se é em relação à questão de meus projetos pessoais ou se é projetos profissionais mesmo, mas eu vou tentar responder de uma forma mais generalista, tá? Eu tenho frustrações o tempo todo, falta de confiança e muito mais problemas diariamente. Eu já passei por burnout, eu já engordei pra caramba, já emagreci e hoje eu estou praticamente careca. Mas ao longo do tempo eu fui notando que por mais difícil que possa parecer e mais desafiador que algo poderia ser pior. É foda resolver problemas complexos em prazos impossíveis? Claro que é. É difícil aprender a lidar com uma tecnologia que você nunca viu antes? Lógico. Mas caramba, eu tô fazendo isso sentado na frente de um computador, com uma roupa limpa, a barriga cheia, e eu não tô pegando sol. Eu tô reclamando do quê? Eu poderia estar acordando 3 da manhã, pegando o metrô, busão lotado e chegar 10 da noite em casa, podre de cansado e ao final do mês, mal ter dinheiro para pagar água, luz e comida. Enfim, é assim que eu lido com as minhas frustrações e falta de confiança, pensando sempre que existe alguém em uma situação muito pior e vulnerável que a minha. Eu não tenho o que reclamar. São apenas problemas e desafios, como qualquer outra profissão. Assim como um jogador de futebol, que tem o dever de treinar e fazer um bom jogo. Eu tenho o meu dever, que é estudar e fazer um bom trabalho. E com isso, a gente vai encerrando a aula de hoje. Eu espero que tenha sido uma boa aula e que você tenha aprendido bastante coisa hoje. Te encontro novamente aqui no YouTube no próximo mês, na primeira semana de junho. E se você for um membro Boltzão, na próxima semana já começamos a primeira parte da aula 3. Valeu, falou e até a próxima aula.